Olá, você já ouviu falar da Bamba? A Associação dos Benfeitores Amigos de Meninos Bailarinos Atores surgiu em 97 da necessidade de promover uma alternativa socioeducacional para meninos de famílias de baixa renda em situação de risco e com interesse e aptidão para a carreira artística, em especial a dança. Esses meninos, sem condições muitas vezes de realizar o seu objetivo, encontraram na ONG uma oportunidade de começar as suas carreiras. Hoje o programa Espaço Aberto vai explicar como esse trabalho começou, conversando a princípio com o diretor do projeto, José Roberto Queiroz Regina, o Beto, e vai conhecer a história de vida de dois desses bailarinos, o Luiz Felipe e o Gabriel Donizete. Beto, eu começo com você. A entidade surgiu então em 97. Quando se percebeu que Campinas precisava de um trabalho especificamente com meninos bailarinos? Bom, desde que eu comecei a dançar em 82. Primeiro eu queria agradecer a TV Câmara por dar esse espaço para a gente, que é uma coisa importantíssima. A gente depende muito dessa divulgação da mídia, né? Muito obrigado, Rafael. E existe uma coisa muito complicada no país, né? A gente tem um preconceito muito grande, né? Diz que homem não pode dançar. Isso é ridículo porque a mulher sem o homem não dança, né? O homem é essencial para a menina. Isso desde que o balé foi inventado em 1500, 600, enfim. Mas aqui tem essa preocupação de que homem não dança. E é muito sério isso, né? Eu conheço a dança desde a televisão, desde criança, vendo Sessão da Tarde, o Fred Astaire, eu ficava alucinado, louco, era aquilo que eu queria fazer. Mas família tradicional, não, vai fazer judô, vai fazer natação, dadadá. Com 17 anos que eu estava fazendo Kung Fu, eu tive problema de joelho, em cima da sala era dança. Uma amiga falou, vem. Eu troquei de sala, minha mãe continuou pagando Kung Fu e eu comecei a dançar sem ela saber, quando viu já não tinha mais jeito, isso com 17 anos, né? O menino começa muito tarde. A menina começa com 3, 4, 5 anos. É cedo demais, inclusive. Mas é muito diferente a formação, né? Os pais bancam a formação da menina, levando, trazendo no balé. Já se pensa nisso quando ela nasce, né? Comprando sapatilha. Quando é que a gente vai colocar no balé? Exatamente, roupa. Aí chega com 18 anos, falou, chega de balé, vai ser alguém na vida fazer uma faculdade. Fala, mas como? Investiu anos para ela desistir e virar alguém, porque balé não é profissão. É uma coisa tão séria que, inclusive, já existe sindicato, tudo certinho, a gente tem contratos, a gente tem salários, grandes companhias no Brasil, né, que mostram a dança no exterior e tudo, e ainda tem esse preconceito, né? Então como homem, a gente sabe que qualquer academia, inclusive, não cobra. É tão raro um homem na academia que quando chega elas amarram a gente, agora você não sai daqui, vai carregar a academia inteira. Isso é muito complicado, porque antes da gente aprender a dançar, a gente já está carregando menina e muscularmente isso não faz bem e a formação no Brasil é muito fraca, né? É só menina. Então quando entra um menino na sala, a professora não sabe nem o que fazer com ele. Ela até assusta a princípio, né? E tudo é diferente, né? A formação muscular, a formação profissional do menino é muito séria, é muito diferente da menina. Muitas me ligavam e falavam, o que eu faço? Que exercício que eu dou para o menino? Eu falei, puxa vida, mas não vai... manda ele para mim. Deixa que eu resolvo. Mas aí acontece que vira aquela coisa de disputa de aluno e as academias... uma aluna não pode assistir o festival da outra, né? Não pode fazer aula em outra academia, e é uma guerra entre as academias e isso não é nada bom para a profissão, né? Muito pelo contrário. Então são muito separadas, não existe uma classe unida, mesmo as associações que existem em Campinas, que são 3 pelo menos, elas brigam demais, elas se odeiam, loucura em pensar que é o único lugar que se tem para aprender a dança, né? Em qualquer estilo, não só o clássico. Todos os estilos estão nas academias. Nem as faculdades, porque faculdade com 18 anos, 4 anos, você não vira bailarino, né? Já tem que saber dançar, já tem, enfim, é outro processo. Você vai virar um especialista em dança, um técnico em dança, um escritor de dança, um estudioso de dança, Ou vai mas não escolher um bailarino. alguma área muito específica, né? Exatamente, né? Para dançar mesmo,
tem que começar cedo e fazer vários estilos e levar muito a sério, né? Porque não é só o que a academia oferece que você vira um bailarino, né? Você tem que correr atrás de vários estilos, né? Na minha época era muito complicado. Cada vez que eu entrava no palco, era só eu de homem, então tinha que ouvir um monte de gracinha, assobio e... enfim. Sempre só eu de homem na sala. Ainda bem que eu comecei com um professor excelente, Augusto Pompeu, que para mim é um melhor diretor e coreógrafo do Brasil e ator também, bailarino, excepcional. E ele sabia formar tanto homem quanto mulher, era uma coisa Você fala da formação, mas nessa época Campinas tinha mercado para o bailarino? Que a gente sabe que hoje a formação é muito restrita, o mercado menos ainda, né? No caso, mais restrito ainda o mercado para se dançar na cidade de Campinas. Não se vê espetáculos, não se vê nenhum tipo de envolvimento desse tipo. Naquela época, quando surgiu a Bamba, já era difícil o mercado em Campinas? Olha, já tivemos algumas companhias profissionais aqui em Campinas, né? A própria Lina Penteado teve uma companhia de alguns anos que bancava os bailarinos, fazia as audições, e era importantíssima. A Juliana Matti já tentou, a Parker, mas a coisa não desenvolve. Chega uma hora, não tem mais dinheiro para ter que dançar de graça. É uma coisa muito complicada, né? Agora não tem nenhuma companhia profissional em Campinas. Elas até chamam, fazem audições, né? Mas ninguém paga. Inclusive a gente tem que pagar para dançar. Quando você fala dessa dificuldade de ter homens bailarinos, essa é por conta do preconceito? É por conta de uma estrutura familiar, que as pessoas não veem o menino como bailarino, que foi acarretando ao longo do tempo essa dificuldade de hoje ter meninos bailarinos para entrar no mercado? Sim. Principalmente com a Bamba, que a gente começou em 97, né, que você falou. A gente achou que ia ter muito preconceito, uma dificuldade muito grande em captar meninos. Mas a gente viu que não, na periferia, muito pelo contrário, não tem preconceito nenhum. O preconceito é da classe média e alta. Então, um filho de um engenheiro, de um médico, de um advogado falar que quer fazer balé, mas nem pensar. Isso de jeito nenhum, sabe? No máximo um teatro, uma ginástica olímpica, mas nem pensar balé. Então, é uma coisa muito séria. A gente, quando o menino quer, ele vai de qualquer jeito. Então, ele só chega lá pelos 17, 18, que consegue driblar a família, consegue dar um jeito, mas já é tarde, já passou o tempo, enfim. Eu comecei com 17, a grande maioria dos bailarinos no Brasil começa muito tarde. E da maneira errada, porque fica batendo cabeça aqui, até achar um professor que faça dele um bailarino, né? E realmente o preconceito é sério. Na periferia a gente não viu isso, porque uma empregada doméstica, um pedreiro, não faça do meu filho alguém, tire da rua. Eles sabem que através da arte ou do esporte existe ascensão, né, social. Infelizmente é muito sério isso, porque os meninos sofrem o bullying na escola, também é complicada a vida deles. É difícil se decidir por entrar no balé como uma profissão e depois é difícil ter que lidar com o fato dessa escolha, né? Que ela difícil é a escolha. Outras... A entrada não, eles já sabem. A gente nasce querendo dançar, a gente não tem esse problema. Nunca teve. Alguém teve esse problema? Já nasce com rodinha no pé. Já. Para vocês dois foi assim? Foi. Claro. Foi. Fala um pouco da sua história, Gabriel. Quando você decidiu entrar para a Bamba, você já pensou, é isso que eu quero da minha vida? Você não entrou lá só para ver qual é que não. Acabou ficando? Eu tinha... Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre gostei de dança. Minha mãe dançava, meu pai cantava, eu cantava também, ficava indo no ritmo deles. E quando eu vi o anúncio da Bamba na TV, eu fiquei, nossa, é isso que eu quero, pai, eu vou lá. Aí meu pai foi com a minha mãe e foi eu fiquei tenso, assim, chegando a hora, uma semana para chamar, vou lá uma semana, a primeira semana, nossa, tudo novo, tudo muito bom. Você passou por uma audição para poder Isso, entrar? Tem que fazer um teste para entrar na Bamba também. Teve um teste. Você entrou com quantos anos? 15 anos. 15. Você está com quantos hoje? 22.
E você, Luiz Felipe, como que foi seu começo? Não, foi bem complicado, né? Que já estava saindo da dança porque a minha família não aceitava, né? Eu sou o único que resolveu optar em seguir na dança da família. Então, quando eu soube do teste da Bamba, foi porque os meninos foram apresentar, né, no meu bairro. E eu fui assistir, porque as pessoas estavam falando que é um projeto de meninos e que ia ter uma formação. E eu falei, bom, é a oportunidade. Fui assistir escondido da família. Aí falei com o Beto não me deu muita atenção. Aí eu falei com a secretária dele, peguei todos os dados e fui lá fazer a audição. Porque inicialmente eu já entendi que o Beto ali, ele já estava... É como que se fosse um teste psicológico, né? Pra gente já entender se é isso mesmo. Aí fiz o teste, escondido da minha família, falei pra minha mãe que eu estava indo ver uma vaga de emprego. Que não deixava de ser, né? Aí eu passei no teste, fiquei super feliz e assim eu iniciei. Em que momento eles souberam que você tinha entrado? Nossa, foi em 2010. Foi no Sesc aqui de Campinas, eu acredito que foi em 2010. Minha mãe já sabia que eu dançava e tal. Depois de um tempo ela descobriu que eu estava na Bamba, mas o pai não. E o pai foi o mais difícil. E aí eu estava apresentando no Sesc e minha mãe chegou. E eu estava no palco já estava apresentando, né, com a Bamba. E de repente, quando eu bati o olho, que eu vi meu pai junto, eu fiquei em pânico. Eu olhava pro Beto, olhava pra plateia e não fazia mais nada. E não tinha reação. O medo dele ir no palco, me puxar do palco na barra, imagina, né? O público estava lotado. E no fim das contas ele se emocionou, me abraçou e teve a aceitação que foi um momento mais feliz da minha vida, foi a aceitação, que todos passaram por essa emoção junto comigo. O Gabriel teve um pouco mais de facilidade porque a família já gostava um pouco dessa área artística, né? Já tinha um pouco de veia artística na família, né? Mas, Beto, a sociedade já evoluiu tanto de uns anos para cá. Por que ainda existe tanto preconceito por conta da própria família? O que se passa na cabeça de um pai? Ah, não quero ver o meu filho com aquela sapatilha cor-de-rosa em cima de um palco. É isso que passa pela cabeça de um pai quando ele pensa, ah, meu filho vai ser bailarino com aquela calça agarrada. O que existe ainda em si? É um mito, né, em torno disso ainda. Completamente, tudo. E essa evolução que você diz eu vejo muito pouca. Continuam matando homossexuais na rua, espancados, e é uma coisa absurda. E é muito sério isso, não evoluiu muito não. É que hoje em dia as leis protegem um pouco mais e a gente tem abertura, né, na sociedade, cada um respeito e tudo. Mas é muito sério. Não que a dança seja só de homossexuais, muito pelo contrário. Então, existe alguma ligação entre a dança e o homossexualismo para se levar o tempo todo para esse lado de que, se o meu filho vai começar na dança, logo isso significa que... Sim. No Brasil, bailarino é viado. Fim de papo. Depois, conversando, vendo, estudando, aí você vai ver que não tem nada a ver. Mas, inclusive os meninos, às vezes eles são mais alegres, mais despojados, não que sejam homossexuais. E que no fim das contas são características de um bailarino, porque não faz nenhum sentido você ser todo machão e subir em cima de um palco para dançar, nem combina, né? Exatamente. O bailarino clássico, ele representa uma fase, né, do classicismo, do romantismo. Os príncipes eram super delicados, com roupas, perucas, maquiagens, representa uma época, mas não que ele seja homossexual, ele é homem. Isso é uma época. Agora, se for dançar um Espartacus, que é lá da Roma, Atenas, né, é outro estilo, mesmo sendo clássico, né? Mesmo contemporâneo, moderno, jazz, tudo isso faz parte da dança e é um processo maravilhoso. O bailarino é quase um atleta de ponta. A gente tem que fazer aulas diárias e são 5, 6 horas por dia de treinos alucinantes, dores o dia inteiro, o tempo inteiro. Às vezes você tem a ideia de que vamos dançar, vamos pôr a música aí e começar a chacoalhar o esqueleto. Né? E muito pelo contrário, então, né? O balé especificamente exige
Principalmente quando a gente começa a dançar com a menina. Porque carregar uma menina sorrindo, fingindo que não está acontecendo nada, uma menina com 40 quilos que o peso triplica no ar, é muito grande, mas acaba sendo uma coisa tão prazerosa, tão gostosa entre os partners, e é fácil, não é difícil. Mas isso exige um treino muito longo, muito sério, né? O mínimo que a gente fazia, que eles passaram por isso, 6 anos de curso. Não só de balé clássico, eles aprendiam vários estilos de dança, mais teatro, artes plásticas, canto, música. Que hoje o mercado também exige que você tenha um pouco de... Você pode até se especializar em uma determinada área artística, mas para você encarar o mercado, você tem que saber de tudo um pouco. Tudo. A gente se baseava muito pelo Cirque du Soleil. Né? Não pode ser só um circense. Ele tem que ser um cantor, um ator, um bailarino, um maquiador, um figurinista, tem que saber de tudo. E eles aprenderam tudo isso, né? No final do curso é que eles iriam optar para que caminho quer ir. Se quer ir para o circo, para o teatro, para o contemporâneo, para o clássico, enfim. Infelizmente no Brasil, clássico só tem 2 companhias que dançam clássico, que é o Municipal do Rio de Janeiro e a São Paulo Companhia de Dança. O resto só dança contemporâneo. Quem quiser dançar clássico tem que sair. Para se entrar nessas companhias do Rio e São Paulo, é concurso público ou é só audição? É concurso, audição. Nossa. E a São Paulo ainda paga muito bem, mas o Rio de Janeiro ainda é muito difícil. Lá paga-se não muito bem, dança-se muito pouco, fazem grandes, né, produções que não conseguem viajar, porque é muito caro sair viajando pelo Brasil, ninguém aposta, enfim. Então, o melhor mesmo, que é clássico, vai para a Europa, né? Que lá tem milhares de companhias dançando todos os clássicos da vida, é uma coisa muito, muito grande, muito séria. Tem uma amiga minha que voltou de lá e falou, não aguento mais ver clássico na vida, chega, já dancei tudo que é possível. E é fácil conseguir sair do Brasil e ir para a Europa dançar numa companhia? Sendo bem formado, sim. Porque o brasileiro é muito bem visto no exterior. A gente tem milhares de bailarinos lá. E pensar que no Brasil, as pessoas ainda, em 2014, acham que só tem Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus, que nem bailarino é dançarino. E é inacreditável. É o padrão, né? Sabe, a gente tem muitas companhias, bailarinos excelentes que dançam aqui e muitos dançando fora há anos. Márcia Aidê, por exemplo, que é diva. Ela foi não só solista do Stuttgart Ballet, mas como foi diretora do Stuttgart Ballet. É uma coisa, ninguém nunca ouviu falar aqui no Brasil. O Ismael Ivo também, que é um grande bailarino na Europa, que dança, é um rei, povo, tapete vermelho para ele passar. Um negro lindo, alto, que saiu de São Paulo, lá da Zona Leste, e hoje é um deus na Europa. E as pessoas nunca ouviram falar. Então é muito triste você ver o que o bailarino tem que passar. A própria história da dança nas academias não se ensina. Só se fala em passo de dança e festival de fim de ano que dança 2 dias o ano inteiro. A gente não, a gente dançava cerca de 30 apresentações por ano. Então é uma outra mentalidade. A mentalidade profissional é uma coisa, a mentalidade acadêmica é outra. E infelizmente acabam todo mundo saindo de academia e até chegar no profissional, até virar um profissional, tem que começar tudo de novo. Nós vamos a um breve intervalo, esse é o programa Espaço Aberto. Hoje estamos falando a respeito da entidade, a Bamba. Nós voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje discutindo a questão dos balés para os meninos, falando então do trabalho da entidade Abamba. A gente conversava no último bloco a respeito de como é difícil encarar o balé como profissão, né? A dança como profissão. Agora, nesses 17 anos de trabalho da Abamba, já passaram 300 meninos pela entidade, é isso mesmo? Ah, mais. Mais, Beto? Mais. E desses mais de 300 meninos, quais seguiram a formação? Muitos desistiram no meio do caminho? Como que foi esse processo? A grande maioria. A nossa filosofia sempre foi não só criar um artista, mas um cidadão. Então, inclusive, na grade horária, que eram 3 aulas por dia durante a semana inteira, de segunda a sexta, tinha inclusive a aula de cidadania, de história da dança, de um encontro com um psicólogo, né? E a gente também fazia toda a preparação física, porque é um desgaste muito sério. Então a gente também oferecia o café da manhã, o lanche, o almoço, da parte da manhã e da tarde, né? Que mudava. O reforço escolar, né? Porque os meninos de periferia estão completamente abandonados, não tem nada que faça nada por eles, principalmente da idade dos 14 para frente, que é uma idade muito crítica, que as entidades só ficam com o menino até 12, 14 anos, depois eles têm que sair. Com 18 chega o exército, então é uma fase que eles estão completamente abandonados. E você sabe que o primeiro que chegar pega. Normalmente são os traficantes, os bandidos, né? Que pega toda essa galera. E muita gente muito talentosa, né? Na periferia. A gente vê meninos com físicos excelentes, com vontade, com determinação, já um histórico muito forte, e isso que a gente tem que resolver. A primeira questão, os não. Porque eles chegam com tantos não, é uma coisa tão grave, que a gente tem que tirar todos os nãos, colocar o sim. Chega, né? muitas vezes lá com mais frustração do que expectativa, né? Completamente. A autoestima é abaixo de zero, é uma coisa muito séria. E como a gente vai trabalhando com o físico diariamente e muito intensamente, a primeira coisa que muda é o físico. Então, no começo, eles nem olham no espelho. Depois, você tem que tirar o menino do espelho. Sai daí, para de se olhar. Porque eles vão se gostando, aprendendo a ver o que eles têm de bom. Porque, normalmente, eles são um estorvo desde que nasceram. Um estorvo na família, um estorvo na igreja, um estorvo na escola, um estorvo em tudo quanto é lugar. Ninguém tem paciência com criança e adolescente, né? E tem meninos que não gostam de futebol. Graças a Deus, né? E esses meninos são meio bulinados bastante, né? Na escola é uma coisa bastante séria, tem violência, eles são muito maltratados e é como se tivesse que jogar futebol. Quando vocês dois decidiram entrar para a Abamba, como foi, Gabriel, se você quiser começar, como foi quando você chegou no seu meio, para os seus amigos, na escola, enfim, no seu bairro, e disse, agora eu vou virar um bailarino? Como que eles reagiram com relação a isso? Ai, já não sei, porque eu fazia artes marciais antes, com meu pai. E quando eu falei, pai, eu vou deixar as artes marciais e vou dançar agora. Meu pai, tudo bem. Mas aí meus amigos, eles se afastaram. Não falaram mais comigo, nem iam mais em casa. E eu também falei, agora eu vou seguir a dança mesmo, já estava bem, estava feliz. Fica mais fácil quando você está decidido, Isso, né? estava decidido. Foi com você, Luiz Felipe, assim também? Ou já foi um pouco mais difícil? Você já enfrentou essa barra do preconceito dentro da própria casa, né? Sim. E o resto das pessoas que você convivia na época encararam numa boa, você optar pelo balé ou não? Na realidade, eu já desenvolvia, né, na escola atividades com dança. Então foi um pouco mais fácil, né? Só que como a Bamba, ela é profissionalizante, então mudou muito. Eles já não me viam mais com os mesmos olhos, então se afastaram, enfim. Porque ali começou a nova fase da vida, né? E óbvio que eu optei em ficar na Bamba. Isso é uma coisa muito interessante, porque
por exemplo, uma das primeiras apresentações, eu nunca esqueço, naquela escola que a gente fez do São Marcos. Quando a gente acabou a apresentação, foi muito difícil, porque era uma escola, 500 alunos, adolescentes, aquela Prestar loucura. atenção é uma angústia, né? No começo todo mundo bagunçando e tal, mas aí a gente foi dançando, eles dançando e as pessoas foram... No final aplaudiam tanto, a gente teve que sair com ele escondido, porque as meninas avançaram em cima dele. Chama ele, a gente quer ele, né? Celular, WhatsApp, foi uma loucura. Então os outros caras ficavam tudo olhando, mas Qual é que é desses dois, né? Entendeu? E aí começa a mudar. Porque eles começam a ir bem na escola, começam a ter físico, as meninas começam a ir tudo. Eles falam, ué, como assim? Eu também quero isso, como é que é assim, né? Então muda, começa a mudar. Isso que é muito legal, cada vez que a gente se apresenta, em escolas principalmente, mudar a cabeça das pessoas. Falar, olha, a gente está dançando, não é por isso que eu deixei de ser, ou virei alguma coisa, nada disso, eu estou fazendo uma profissão. Ralei muito para estar aqui. Muito. Eu danço há 33 anos. E é uma coisa muito difícil, muito séria mesmo. Eu consegui. Porque assim, dançar um hip hop, dançar um jazz, em um ano você está dando aula, inclusive. Dançar um balé clássico. São 3 anos errando tudo. Depois de 3 anos, alguma coisa começa a acontecer. Aí você fala, consegui virar uma pirueta, como é que saiu? Aí começa a virar um desafio tão grande. Agora é isso que eu quero, eu vou ter que fazer. Aí você começa a ver os vídeos, Baryshnikov, Nureyev, Faruk Rozmatov, esses caras que alucinaram o mundo inteiro. Você fala, gente, é possível, né? Eles fazem, eles fizeram, eu vou fazer. Aí a coisa começa a realmente ter uma noção de que é isso que tem que chegar lá. Mas é preciso muito empenho, né? Foi difícil para vocês? São 6 anos de formação, né? Como que foi, Luiz Felipe, esse período de uma ideia de, eu vou entrar numa associação que ensina balé, e a hora que você chegou e viu que era pesado, como que foi essa sensação aí? Pensei em desistir muitas vezes, né? Mas com os grandes profissionais que existiam na Bamba, é impossível desistir. A Bamba, ela transformou a vida, né, de todos nós, que optou, né, em seguir na dança mesmo. Só que é um choque quando você chega lá, que é o que você falou, a gente pensa que é só dançar. Que é um passatempo, né? Isso, mas quando chega, é muito estudo em cima, sabe? É muita cobrança para a gente alcançar, né? É pelo menos um objetivo da vida, porque ali na realidade é um passo que nós estamos dando, né? Mas só que com uma bagagem gigantesca, né? Que cada profissional que dava aula pra gente carregava, né? E passava pra gente que isso é muito importante e que nos acolheu, né? Foi muito bacana, assim. Eu só lamento da Bamba hoje, não existe mais. Mas eu acho que a necessidade dela existir é bem grande, porque muda completamente a vida das pessoas. Inclusive, não só nossa, que faz parte do projeto, mas a gente começa a passar o que a gente aprende lá para as outras pessoas, e isso que é bem legal, que aí você começa a ver as outras pessoas também fazendo o que você faz. Então, quer dizer, é contínuo, né, o processo. É importante se mostrar que existe uma oportunidade além daquela vida que a gente leva de Com só para a certeza. escola, que se tem uma oportunidade de se envolver em alguma coisa maior e grande que você possa aprender e crescer, né? E você vê, os meninos, muitos que desistiram por diversos motivos. Por exemplo, alguns não aguentavam o bullying na escola, outros não aguentavam a carga física, porque é realmente bastante puxado. Outros falaram, não é isso que eu quero, é muito sério aqui. Outros não tinham mais condições, foram dançar em outros lugares, tentar de algum jeito, estão tentando ainda. E a gente sabe que para chegar até o final, não é brincadeira. O Elisandro Carneiro foi o primeiro que se formou com a gente, foi da primeira turma. A gente começou em 97, ele se formou em 2002. Aí que a gente conseguiu mandá-lo para a CDA, na Corpo de Dança de Manaus, lá no Amazonas, que eu tinha uma amiga que era diretora, a Ivone Sati.
ela recebeu, ele fez a audição lá, entrou como bailarino profissional. Então, quando a gente começou, a gente primeiro não sabia se ia ter cast para o curso. Depois não sabia se a gente conseguiria formar alguém. Né? Encaminhar esses... Então, depois que ele se formou, foi incrível, né? Porque aí os outros já tinham uma referência. A referência que a gente tinha era, eu sempre fiz questão de levá-los em todas as companhias que eu conheço, que vinham se apresentar aqui, a gente levava em São Paulo, em tudo quanto é lugar, não só as danças, mas teatro, circo, música, canto, tudo. E o que a gente fazia também era um espetáculo, não coreografias, mas um espetáculo. Então todos os professores envolvidos, que era uma equipe de 12, 13 professores, todos muito profissionais, premiados e muito bons nas suas áreas. Então todos participavam, eles eram ainda meninos em aprendizado, mas nós éramos uma equipe profissional. Então a gente fazia espetáculos profissionais. Agora foram centenas de espetáculos, né, ao longo desses 17 anos. Foram 7 espetáculos. Mas além de apresentações e diversas outras... Mas entre as atividades que vocês fizeram, eu levantei a lista lá no site de vocês, tem centenas de atividades. Sim. Porque uma coisa era o nosso espetáculo. Então o nosso espetáculo era muito diferenciado, porque só tinha meninos. É uma coisa raríssima. Quando você vai ver só meninos dançar, geralmente é hip hop, é uma coisa assim, né? Dança mesmo, de verdade. Só com meninos já é muito raro. Eu acho que no Brasil a gente era um dos únicos projetos que eu conheço. Tem um lá no sul, do Jair Moraes, que foi um grande bailarino do Guaíra, que trabalha só com homens também. E um lá em Fortaleza, do Flávio Sampaio. Mas é muito raro dança só com homens, né? E os espetáculos eram maravilhosos, porque aí encantavam, né? Não era só hip hop, né? Street dance. Então, danças de verdade, tinha todo um contexto, um começo, meio, fim, figurinos, e tudo muito bem cuidado, iluminação bem montada, tudo. E a gente viajava muito, dançamos muito em tudo, não só em grandes teatros, mas dançamos na rua, em escola, em hospital, em supermercado, em onde chamava a gente estava indo. Vocês né? dois participaram de alguns desses? Você, Gabriel? Muito. Você participou de quantos desses? Foram 7, né? Grandes espetáculos. Participei do Minha Alma, Cisnes, o Navio Negreiro, e cada um foi uma experiência diferente. Cada um foi uma surpresa, assim, uma evolução. E o Beto falando, tô me segurando aqui, porque tô emocionada. No Cisne, que foi o último, eu fui o principal, fiz o papel principal, e foi uma carga muito, muito grande, assim, uma responsabilidade. Isso muito lindo, imagina, esses meninos dançarem Tchaikovsky, O Lago do Cisne, só que é uma versão contemporânea do Matthew Byrne, onde os cisnes são homens, descalços, sem camisa, e ele fez o cisne branco, que é o principal, né? Então era uma coisa maravilhosa. O último espetáculo também que a gente fez, o Navio Negreiro de Castro Alves. A gente está com material aqui dele, né? Maravilhoso. Sabe o que é declamar Castro Alves? Que inclusive é um tema que cai na Saresp, Provão, vestibular, em todos os anos. E todo mundo estudou no colegial, mas ninguém lembra, ninguém sabe nada. E a gente montou esse espetáculo, foi belíssimo. Se tiver oportunidade, assista o DVD, que é muito bom. Sim, com certeza. E fizemos muitas apresentações. Cada espetáculo, normalmente, a gente ficava 2 anos, né, com ele, dançando. É que sempre saía meninos, entrava meninos, a gente ia mudando, mas sempre com uma expectativa grande e sempre muito bem visto pelo público, pela crítica, pela mídia. Era muito bacana. E realmente, quando o público saía, eu falava, não senti falta de menina, né? Falava, eu vim para ver um grupinho de meninos, mas de repente foi um espetáculo, vocês tinham que estar na Broadway, vocês tinham que estar não sei onde.
Falei, aham. Antes fosse, né? Simples assim. Tão difícil. Dessas experiências que vocês viveram, Gabriel, começo com você. Hoje você já está atuando como bailarino profissional? Sim. Onde você está atualmente? Atualmente eu tô esperando agora, mas eu estava no balé estágio, na companhia de dança. Que é em São Paulo? Que é em São Paulo. É isso. Você ficou Isso. quanto tempo lá? 6 meses. Foi a sua primeira experiência Foi profissional? minha primeira experiência. E aí você passou por esse período lá e você está aguardando uma próxima oportunidade? O que Isso. exatamente? É, uma próxima oportunidade. Alguma outra audição que você possa participar? Agora vai ter uma audição do Cisne Negro e eu estou me preparando para participar dessa audição. Como que é a preparação? Trabalhar. Se concentrar, estudar, Se concentrar, treinar. estudar, Aula, muita fazer aula. muita aula. Apesar de você já ter se desligado da Bamba, você ajuda ainda os meninos, Beto? Ainda tem vida? bastante. Isso faz parte, né? Você apadrinhou, agora tem que Muito. cuidar, né? Bastante. Não pode abandonar mais. A gente vê os meninos que resolveram sair por si, falam, não, chega, eu tô bom, eu vou. Né? Não estão. Os que a gente formou, que recebeu o diploma, que a gente mandou para São Paulo tirar do RT e que a gente encaminhou para as companhias profissionais, são 10 a 12 que estão trabalhando profissionalmente até hoje muito bem, desde o Elisandro, que já está na 3ª companhia profissional dele, e os outros que vêm caminhando, inclusive o Renan, que o ano passado, esse ano, entrou numa companhia que eu dancei, né, o Cisne Negro de São Paulo, e que é uma realização para mim que eu nunca imaginei que alguém pudesse chegar onde eu cheguei. Para mim, eles têm que me passar muito, já começaram. Mas é a prova de que o trabalho da Bamba valeu a pena, né? Sim, né? O nosso trabalho, graças a Deus, sim. O que não valeu a pena é que a gente esperava que a sociedade e Campinas abraçasse esse projeto, né? A gente vai entrar nesse assunto já já. E para você, Luiz Felipe, como que tá a questão da sua carreira agora? Você já está atuando profissionalmente como bailarino? Como que tá? Sim, fico aqui em Campinas, né, desenvolvo projetos, né, em ONGs, para a comunidade, inclusive. Legal. A semana que vem eu já começo no São José, aqui em Campinas também. Estou atualmente desenvolvendo um trabalho bastante bacana com a Aline Lima, né, filha do Chitãozinho. E estou envolvido, continuo dando aulas particulares e tal, mas por enquanto eu não posso sair de Campinas por todos esses compromissos. Você está com quantos anos, Luiz Felipe? Hoje eu tenho 25. 25 anos. É uma grande responsabilidade, né, Beto? Já está à frente de tanta coisa e criando projetos e repercutindo aí o que a Bamba fez na vida deles, né? Sim, e o Luiz está se preparando, porque provavelmente para o ano que vem deve ir para o exterior. Né? Que o Ismael Ivo gostou muito dele, está tentando levá-lo para a Alemanha e ele com certeza vai, porque é isso que a gente quer que aconteça. Ele tem físico, porte, tem talento, tem preparo. muita coisa boa para se desenvolver muito bem na Europa. Se Deus quiser. Nós vamos então ao breve intervalo. Esse é o programa Espaço Aberto. Voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje falando a respeito de balés para os meninos, que é a entidade chamada A Bamba. A gente falou sobre todo o trabalho que a entidade desenvolveu ao longo de 17 anos e apresentou hoje 2 grandes casos de sucesso que passaram pela Bamba. O Gabriel, que bailarino hoje já profissional, aguardando aí uma oportunidade, novas audições, e o Luiz Felipe, que também já se profissionalizou e hoje já está até desenvolvendo trabalhos assistenciais e trabalhos de ajuda para a sociedade no que diz respeito à dança, com aquilo que ele aprendeu na Bamba.
mas infelizmente a gente vai ter que chegar no ponto de dizer que após 17 anos de muito trabalho e esforço árduo da parte de vocês, a Bamba hoje se encontra com as atividades paradas, né? Quando que começou essa crise? Foi uma crise financeira que fez com que o trabalho da Bamba tivesse paralisado até o momento? Muitas coisas, foram muitas coisas. A gente começou, em 97 não existia ONG, não existia nada disso. Nem essas palavras, terceiro setor, essas coisas. Então, quando a gente começou, foi um boom, assim, a mídia baixou lá na academia, o que vocês estão fazendo, balé para meninos, Então ficou uma coisa muito, a gente levou um susto até, a gente quer menino dançando, só isso. E aí foi uma questão assim, levaram a gente para questão social, né? Então era assistência social. Então fomos entrando na FEAC, no CMAS, CMDCA, barari, barará, e eles falaram, não, vocês não são assistencial, é cultura, mas cultura e assistência social. Barará. Então conseguimos um aporte todo desse, meu pai como advogado ajudou toda na parte jurídica, inclusive de formar a diretoria. Mesmo porque a Bamba, além de se preocupar com a refeição e transporte dos meninos, ainda dava cesta básica para as famílias deles, né? Então tinha um trabalho assistencial muito grande envolvido no processo, inclusive, atendíamos as famílias, né? Uma vez por mês, tínhamos reuniões, tínhamos oficinas para as famílias também, e debates, e qualquer problema de escola, problemas psicológicos, a gente indicava psicólogo, médicos, fisioterapeutas, enfim, toda uma assistência por trás de amigos, de pessoas que acreditavam no que a gente estava fazendo. Mas aí as leis foram mudando tanto, e principalmente a lei da assistência social, que a gente acabou tendo que sair da assistência social. Então, acabamos sendo desfiliados da FEAC, do CMAS, do CMDCA. Toda a verba que a gente recebia não tínhamos mais. A gente criamos uma associação para ter sócios, né? Então tivemos um tempo, muita gente que contribuía com um pouquinho, R$20, R$10. As pessoas mais simples, mais humildes foram as que mais ajudaram, né? Porque então, às vezes até os pais desses meninos, né? Quem tem e podia ajudar, dificilmente ajudou. Então a gente se matou de fazer jantares, bazares, rifa, que ninguém... A gente chegava, o pessoal saía correndo, ai, lá vem a banda pedindo dinheiro. Então, é uma coisa tão constrangedora, parecia que a gente estava roubando, sabe? E a gente estava ajudando, tentando tirar esses meninos da rua, parecia fazendo até que alguma era um favor coisa. da sociedade. E a gente ficou tão decepcionado com Campinas, porque a gente recebeu uma ajuda muito pouca. Tanto de todos os 3 setores. Primeiro, segundo, terceiro setor foi muito decepcionante. Da gente ter que, pelo amor de Deus, implorar. E aí a gente acabou virando só pela cultura, e na cultura só tem esses editais, que são dificílimos entrar, dificílimos serem aprovados. E é uma concorrência desleal, é uma coisa muito complicada. Lei Rouanet não funciona, só funciona para Cirque du Soleil, Cláudia Raia, Fernanda Montenegro, que são milhões o projeto. Né? O nosso, que é 200, 300 mil, nem sequer. Então, a gente estava trabalhando com o PROAC do ICMS em São Paulo, que é um pouco mais fácil, né? Mesmo assim, é difícil as empresas... A gente ouvi muito, o quê? Menino dança balé? Pra quê? Bota os caras para trabalhar. Mas o que eu estou fazendo, né? E ninguém entende o mercado da dança, o profissionalismo da dança, o que se exige de um bailarino profissional, né? E as pessoas, os pais mesmo que colocam as meninas, acham que não é profissão, é só um hobby, sei lá o que eles acham. Tanto que as meninas, para serem profissionais, só 10% querem ser profissionais e conseguem ser profissionais, né? As outras... 90% é um trauma tão grande por causa de emagrecer, do bullying, elas viram bulêmicas e anoréxicas, sim, isso é uma coisa seríssima. As pontas, que é uma tortura chinesa que ninguém aguenta, e acabam, nunca dançam o tal do padedê, que é o casal, né? O homem e a mulher, os principais, porque quem dança com o homem
é a filha da dona, que geralmente é a melhor da academia, e o homem vem contratado de fora, porque não tem na academia. Então a gente também servia muito, os meninos iam dançar nas academias. Primeiro, isso é tão complexo, né? Porque ao mesmo tempo que não se tem interesse em se formar meninos, tem a necessidade deles e se prefere trazer de fora do que se dar oportunidade e ensino, né? E os meninos mesmo, eles tinham que ter esse contato com as meninas. Então a gente agenciava, eles iam dançar nos espetáculos de 20 anos, né? Carregar as meninas, trabalhar com elas. E isso era mais importante para elas, que nunca tiveram um grupo de meninos disponível para elas aprenderem a dançar. Porque você pega numa menina, começa a gritar, se levanta, elas berram. O namorado não deixa chegar perto, sabe? Uma coisa tão interiorana, né? Tão amadora. Enfim, mas isso era um processo fantástico que nunca a gente viu acontecer, só com a Bamba que a gente viu isso. E agora não tem mais, né? Porque a gente está parado. E as meninas continuam, as donas das academias continuam me ligando, tem um menino aí, tem 2 meninos, eu preciso de 5 homens para dançar. Bom, agora você vai ter que virar com os que você tem, né? Porque na época na época quando surgiu a Bamba, existiam parcerias públicas com o Conselho Municipal de Assistência Social e tudo mais, e tinham recursos mensais que ajudavam o sustento da Bamba? Sim, tinha alguns sócios que ajudavam, tinha as nossas apresentações, que a gente sempre que podia cobrava um cachê, alguma coisa. Tinha os jantares, as rifas que a gente fazia, enfim. Porque esses projetos de financiamento do governo, eles financiam alguns projetos específicos que você vai desenvolver. Eu vou fazer um espetáculo, e aí você consegue recursos para aquele espetáculo, mas não para manter o trabalho a longo prazo, como a Bamba necessitava e ainda necessita, né? Exatamente. E assim, quando a gente... Aí o barracão que eu alugava lá em Barão Geraldo, no Real Parque, era... Os meninos dançavam como os meninos do Barão, né? Não de Barão, mas do Barão. E era uma referência a Barão Geraldo, que a gente nasceu lá e desenvolveu todo o projeto lá. Mas aí o barracão, que a gente inclusive era um barracão industrial, a gente construiu as 2 salas lá dentro com muita rifa e conseguimos um espaço adequado, né? Não ideal, mas adequado para o aprendizado. E a TV Câmara já esteve lá, inclusive, filmando os meninos na época. Mas aí em 2012 a dona, que inclusive era minha amiga, duplicou o aluguel, ou dá ou desce, ou sai do... Como? Mas a gente já pagava um aluguel e IPTU caríssimo. Ainda queria o dobro. Enfim, sabe, aí começou toda a crise, tivemos que parar de chamar meninos, tivemos que desmontar toda a sala, entregar o barracão do jeito que estava, que a gente alugou. Então, foi terrível. Não tinha nem onde enfiar 12 anos de figurino, de cenário, de tudo. Olha, foi muito triste, muito triste. Vocês participaram desse momento, meninos? Sim. Como foi, Gabriel, ver todo um trabalho que te encaminhou para o profissionalismo chegar no ponto que chegou? Triste. Muito triste. Eles ainda, a gente conseguiu finalizá-los, profissionalizá-los. A turma da manhã, que ainda estava começando, a gente teve que abandonar e interromper todo o processo, porque aí com muita dificuldade a gente conseguiu, ano passado, um apoio do Clube do Bonfim, que cederam uma sala para a gente, um espaço, para eu conseguir montar a sala lá, depois de muito custo. Mas aí a gente não conseguiu ainda, até agora, patrocínio, ajuda, porque é um projeto muito caro. Você bancar ajuda de custo para os professores, que são vários, o espaço, para os meninos, o passe de ônibus, que senão eles não têm como ir. Fica difícil, né, Beto? Que você tem que colocar profissionais para atender esses meninos ali. Ah, claro. E você não consegue colocar uma equipe de voluntários. Muito Se é uma difícil. questão profissional e aqueles professores têm que passar horas se dedicando a ensinar os meninos, não tem como ele abrir mão de ter um salário só para se dedicar a isso. Exatamente. Porque todo mundo ali vive de pagar conta, de se alimentar e de tudo mais, né? É difícil. Você tem que achar uma forma de mobilizar, né? Exatamente. E eles sabem, quando ele chega, a primeira pergunta é: de onde você veio? Quem foi seu professor? Então a nossa responsabilidade é seríssima. A gente não quer que dance em qualquer lugar, a gente quer que dance profissionalmente. Então, para
Por isso que eles precisam aprender clássico, porque todas as companhias do Brasil, mesmo que não dance clássico, a audição para entrar na companhia é clássica, é uma aula clássica. Agora, eu entendi, então, que é preciso recurso, é preciso prédio, é preciso tudo isso, mas qual seria um começo de uma resolução para essa crise que a Bamba enfrenta hoje? Mudança de legislação? Quais são os caminhos para se recuperar esse trabalho? Bom, a gente precisa primeiro reestruturar a diretoria, que acabou desfazendo agora em fevereiro. Então, é refazer toda a parte legislativa, né? Porque sem a parte jurídica bem, você não funciona, né? Uhum. Depois é realmente começar do zero. Então, começar toda a divulgação de novo, pegar meninos, a gente já tinha uma fila de espera que está meio perdido esperando até agora, refazer toda a equipe técnica, né? Porque realmente precisam ser profissionais sérios e sabendo o que estão fazendo. E aí que a gente vai conseguir, talvez, voltar. Eu acho que Campinas está sofrendo muito. A gente vê cada dia o aumento da violência, o aumento da marginalidade, o aumento de jovens sendo mortos e presos todos os dias. É uma coisa alucinante. E largando escola e batendo em professores, e enfim, é uma coisa tão inacreditável. Parece que a Bamba não precisa, sabe? Que a cidade está muito bem e que os jovens estão muito bem encaminhados. Poxa, não é assim. Está faltando não só a Bamba, mas muitos projetos parecidos, e que não seja só de dança, que seja de todos os níveis, porque realmente a prefeitura está... É uma coisa tão alucinante, a gente vê as periferias totalmente abandonadas. Isso é terrível. Para onde que nós estamos caminhando? Agora, para resolver a questão da Bamba, a gente sabe que na prefeitura existem regras, que existem projetos, que você tem que mandar um projeto com a sua iniciativa para ver se está dentro dos padrões e tudo mais. Mas vocês chegaram a procurar em algum momento o executivo, a prefeitura, para dizer, olha, nossa situação é essa, para onde a gente vai correr, vocês podem socorrer a gente? Houve esse diálogo? Sim. De ambas as partes, inclusive, né? Não só a gente, mas como eles vieram procurar a gente. Uhum. A Bamba não pode parar. Tentamos resolver alguma coisa, mas a máquina emperra, chega uma hora, me cediu uma sala. A Bamba não é só uma sala de dança. Ela tem um refeitório, tem vestiário, tem toda uma série de Retomando que se trata de um trabalho social e não só de uma escola de dança, né? E o que a gente precisa realmente é empresários determinados e corajosos que possam apostar em meninos dançando, que não é uma aberração, nunca foi. Existe o Maurice Béjart, que infelizmente já morreu, mas um grande coreógrafo internacional, que ele teve o balé do Quarto Centenário, o balé, esqueci o nome agora, mas era só de homens. Ele teve 10 anos essa companhia lá na Suíça, que foi uma maravilha, né? E os homens têm que dançar. As meninas precisam deles. A gente vê nas academias, muitas vezes a menina fazendo papel de homem para dançar com a outra menina. Isso é ridículo, com um monte de artistas que nós temos no país. E gente muito talentosa, e não é só aqui em São Paulo, Rio, não. Lá em Manaus, lá no Sul, em todos os lugares, você acha gente com muito talento. E é um desperdício deixar esses meninos morrendo na periferia, sabendo que eles querem dançar, eles têm energia, sabendo que é o que eu sei fazer, né? A gente construir um know-how que raríssimas pessoas têm hoje em dia. Né? São 17 anos trabalhando exclusivamente com homens e formando bailarinos homens. Isso é excepcional, uma coisa bem diferenciada e que infelizmente está tudo parado, inclusive material. A gente tem muito material de livros, DVDs, e que está tudo parado. É um dó, realmente como se o mercado não precisasse também, sabe? Luiz Felipe, você está começando também agora a lidar com a questão dos projetos sociais no que diz respeito ao balé, né? Sim. Você está vendo essas mesmas dificuldades que a Bamba está enfrentando hoje, ou que já enfrentou e que você acompanhou, para encarar, para entrar nesse meio? Com certeza. Falta apoio? O que falta para se começar um projeto desse nível inclusive, hoje? Eu conversei com o Beto sobre isso, né? Falei, Beto, hoje eu entendo perfeitamente o que você passou na Bamba.
Hoje eu estou vivendo, né, o que é isso. É complicadíssimo, corre para um lado, corre para um outro, de repente um fecha as portas e você precisa buscar meios e aí chega lá na frente, daí tá tudo certo, de repente falta uma vírgula, você tem que voltar tudo de novo. Campinas está complicado, né? Eu digo que viver da arte em Campinas não dá, tá cada vez pior. Inclusive. Você cria um projeto e acaba sobrevivendo, né? E não vivendo esse projeto, né, Beto? É uma questão de sobrevivência, fazer qualquer tipo de trabalho assistencial ou que seja ligado à educação hoje. Né? Ainda mais uma cidade que nem teatro temos mais, né? Começa uma por calamidade aí, né? pública a cultura aqui. Que quando eu era criança era outra cidade, era outra inspiração, era gente muito talentosa e que não existe mais esse movimento cultural daqui de Campinas, né? Eu acho uma pena, porque Campinas exporta muitos artistas e ninguém consegue trabalhar aqui. E a gente, bailarino, não tem que dar aula, bailarino tem que dançar. Aula vai dar depois, quando começar a parar, aposentar as chuteiras, as sapatilhas, vai começar a dar aula. Aqui, para a gente sobreviver, tem que dar aula o dia inteiro e não tem onde dançar, e vai dançar no final do ano. É preciso se rever tudo, então, né? A começar de uma estrutura... Tudo, inclusive as academias que contratam, pagarem os bailarinos, porque elas acham que dando aula, ele está pago, mas a gente não paga aluguel com aula, a gente paga, precisa de dinheiro. Dar aula em contrapartida tem a oportunidade de participar de um espetáculo, uma coisa e outra, né? Fica por isso mesmo. Por experiência, aí não resolve, né? Realmente a coisa continua muito complicada. Infelizmente, estamos caminhando para o fim do programa Espaço Aberto, mas a gente deixa aqui um pedido. Se você que assiste hoje esse programa e tem interesse em dar qualquer tipo de apoio para um projeto como a Bamba, que hoje forma aí bailarinos profissionais, meninos bailarinos profissionais, pode acessar o site deles, que é o www.abamba.org.br. Pode entrar em contato através do e-mail também, o abamba@bamba.org.br, ou então pode procurar qualquer uma das pessoas ligadas à associação, entre elas o Beto, que está com a gente aqui hoje, através do telefone 19 3203 4235. Nesses meios aí de contato, você também vai poder conhecer detalhes, mais informações, fotos, vídeos, tudo que diz respeito a esse trabalho que hoje ficou mais que comprovado que é um trabalho de sucesso. Beto, obrigada. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas acho que deu para a gente mostrar claramente aí a eficiência e o respeito com que a Bamba trabalhou com esses meninos ao longo desse tempo todo. Eu espero que a gente consiga, de uma forma ou de outra, retomar esse trabalho, que vocês consigam retomar esse trabalho. Eu que agradeço, e inclusive, só se cada um tivesse um pouco da sua boa vontade, Rafaela, já seria de bom tamanho. Muito obrigado, viu? Luiz Felipe, obrigada. Muito obrigado. Sucesso para você nos seus projetos sociais, todos os outros projetos que você está começando. Espero que você atinja aí o que você está buscando. Muito obrigado. Gabriel, obrigada. Obrigada. Eu sei que a gente teve pouco tempo para conversar, mas acho que você deixou claro aí o quanto a Bamba foi importante para você e hoje o ponto que você chegou da sua vida profissional, né? Boa sorte para você também aí na busca por uma oportunidade. O programa Espaço Aberto fica por aqui. Até a próxima edição.